de te apresentar. Eu não sei se tu és brasileiro, americano, português. Português, não tive essa sorte de nascer em Trás-os-Montes, sim, senhor. Sim, senhor. Alemão. Olha, tu és adventista de berço, é isso? Eu me batizei aos 11 anos. A minha avó foi quem começou na trajetória adventista na família, mãe da minha mãe. E aos 11 anos eu me batizei, mas logo tivemos a separação dos meus pais. Então, com um ano de membro regular, fomos morar em outra cidade, onde parte da família não era adventista. E muito criança, a gente logo saiu da igreja, eu e meus 2 irmãos. Depois de 8 anos, eu retornei. Então, eu me considero adventista desde os 18 anos. Ótimo. Ainda jovem, tu nasceste em 78 e foi no Rio de Janeiro. E daí tu foste para o Nordeste, não é isso? Que viagem. Isso mesmo. Meu pai é paraibano, minha mãe é carioca. E só fiz nascer no Rio, morei um ano e logo fui para João Pessoa. Espetacular. Olha, tu és pai de uma menina só. Por que só tens uma menina? Eu tenho, como dizem aqui na Paraíba, uma arruma de menina. São 5 belas preciosidades. Laura e Amanda vão fazer 12 anos, Paula vai fazer 10, Suzana completou 5 e Elisa, que é a mais nova, tem 10 meses. Uau! E a próxima é no próximo ano, não é? Não, que não cabe mais no carro, tá bom. Ok. Olha uma coisa, tu és um apaixonado por Cristo, é isso? Olha, quando eu voltei à igreja em 98 e lá pelos idos de 2002, eu confesso, foi quando a pessoa de Jesus Cristo fez toda a diferença na minha vida. E Amém. eu espero que a gente consiga ter pelo menos um vislumbre disso aqui nesses próximos 3 dias. Estamos todos na expectativa de ouvir o que o Espírito Santo te segredou ao ouvido para nos falar. A voz é tua, Rander. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês, com nossos irmãos da Lemar, compartilhando da palavra de Deus. Eu queria convidar vocês, já que vocês estão me ouvindo bem, para a gente fechar nossos olhos e fazer uma oração pedindo a inspiração do Espírito Santo para esses momentos que vamos ter. Bondoso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor, nós te somos muito agradecidos, mas muito agradecidos mesmo, porque por meio da tecnologia podemos chegar a lugares inimagináveis, Senhor. E a tua palavra pode alcançar pessoas em diversas partes do mundo, como agora estamos tendo o privilégio de transmiti-la. Ajuda-nos com os recursos que precisamos ter para que essas coisas funcionem, mas, sobretudo, dá-nos o teu Santo Espírito para que a nossa compreensão, Senhor, esteja bem clara, nossa mente bem clara para compreender as tuas verdades. Dá-me o Santo Espírito para saber transmiti-las e dá-nos o Santo Espírito para compreender a tua voz e a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, o tema que nós temos para tratar com nossos irmãos é o Espírito Santo em minha vida. Não necessariamente o Espírito Santo em minha vida, Randerheim, apesar de eu mostrar vou falar algumas coisas da minha vida, obviamente, mas não necessariamente o Espírito Santo na minha vida não se trata somente de um testemunho, mas sim como o Espírito Santo atua na sua vida, na nossa vida como um todo. E para a gente ir direto ao assunto, nós vamos dividir essa mensagem em 3 partes, porque vamos falar hoje à noite, amanhã pela manhã e no domingo à noite. Qual é a obra que o Espírito Santo realiza por nós, em nós e por meio de nós?
São somente 3 temas, bem curtinhos, e vai ficar bem fácil de a gente entender. Qual é a obra que o Espírito Santo realiza? 1, por nós, vai ser o dia de hoje. 2, em nós, vai ser amanhã. E 3, por meio de nós. Eu espero que todos estejam bem atentos a cada uma dessas etapas, porque o Espírito Santo é aquele que quer nos guiar até a Canaã Celeste. É um instrumento que Jesus mandou para atuar na nossa vida, para atuar nos últimos momentos da fase da história desse mundo. Então é de extrema importância que a gente entenda o que é que o Espírito Santo quer fazer em nós, melhor, por nós, em nós e por meio de nós. No dia de hoje, a gente vai falar qual é a obra do Espírito Santo por nós. E eu vou dizendo logo de cara, o propósito do nosso estudo é mostrar como o Espírito Santo opera para deixar bem claro para nós qual é a nossa condição. Então, o propósito do estudo de hoje é mostrar como o Espírito Santo opera para que nós saibamos qual é a nossa condição. E eu convido vocês, se você tem sua Bíblia aí, a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 16. E a gente tem uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos. Em João 16, a gente tem uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos. Vocês conhecem o contexto aqui. Jesus já participou da Santa Ceia, da última ceia com os discípulos. Prediz que Judas vai traí-lo. Ele fala que ele vai embora, que ele vai voltar para o Pai, né? Em João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, porque os discípulos estão incomodados com essa ideia de que Jesus vai embora. Mas antes de sair, Jesus diz, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou dar a vocês outro consolador, um ajudador. E ele chega ao ponto de dizer o seguinte, abra sua Bíblia em João 16, no verso 7 em diante. Ele diz o seguinte, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Tem uma palavrinha que eu gosto nesse versículo aí, é quando Jesus diz assim para os discípulos, vos convém que eu vá. O que Jesus quis dizer com vos convém que eu vá? A palavra convém é conveniente, é para benefício de vocês, é para o bem de vocês que eu vá embora. Ora, os discípulos já não entendiam muito o que Jesus falava. E quando ele diz uma coisa assim, como que vai ser para o meu benefício, como que vai ser para nosso benefício a ausência de Jesus Cristo? Parece não fazer sentido. Mas aí Jesus explica. Graças a Deus, porque Jesus explica. Jesus diz o seguinte, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo de 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Todo mundo conhece de cor isso aí. Do pecado, da justiça e do juízo. De 3 coisas ele vai nos convencer. Às vezes a gente fica até aí na nossa leitura bíblica. Quando alguém pergunta qual é a função do Espírito Santo, muita gente é rápida em dizer, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus não para por aí. E ainda bem que ele não para por aí. Ele explica cada uma dessas coisas. Por que ele nos convence do pecado? No verso 9 diz, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ora, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, quando vier, vai ser para nosso benefício,
é para nosso benefício que Jesus vai embora, senão o Espírito Santo não vem. E quando ele vier, o Consolador, em outras palavras, quer dizer o ajudador, ele vai nos convencer de 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Vamos tentar entender as palavras de Jesus. O que é que Jesus quis dizer quando disse que o Espírito Santo nos convence do pecado porque não creem nele, em Jesus? Qual é a função, qual é a razão de o Espírito Santo me convencer do meu pecado? Olha que coisa bonita. Não é para mostrar na minha cara somente que eu sou um pecador, que eu não valho nada, que eu não presto, que eu não sei fazer nada de bom. A função é para mostrar, sim, que você é um pecador, mas para levar você a quem? A acreditar em Jesus Cristo, que é o único que pode tirar o pecado de você. Então a ideia é que Jesus nos convence, o Espírito Santo nos convence do pecado para que eu possa acreditar em Jesus como aquele que tira o pecado de mim. Aí eu fico pensando, e a gente vai ter muitas aplicações assim no nosso dia a dia, do nosso dia a dia, com relação às coisas que a gente vai estudando hoje e nesses próximos dias. No meu tratamento com as pessoas, seja com as minhas filhas, seja com a minha esposa, ou seja com os meus liderados, com meus subordinados, eu tento convencê-las que elas estão erradas só para mostrar que elas não sabem fazer direito? Ou eu tento levá-las a quem pode ajudá-las a fazer o certo e a abandonar o errado? Quando eu falo com meu filho, com minha filha, mas você não presta para nada. Será que essa seria uma obra do Espírito Santo? O Espírito Santo mostra que você não soube fazer, mas ele te leva a quem pode fazer. Ele te ajuda a fazer o certo. Ele não está ali só para te condenar. Ele está ali para te salvar, para tirar você do erro e levar você àquele que pode te fazer realizar as coisas bem feitas. Então isso fica uma grande lição para a gente. No nosso relacionamento com as pessoas, no nosso trato com os nossos subordinados, eu preciso mostrar sim o erro, mas sobretudo eu preciso levar as pessoas a quem pode ajudá-las a fazer corretamente. Assim é o pastor quando lida com com os membros da igreja. Assim é o ancião quando lida também com os outros irmãos. Assim é uma comissão de igreja tratando de um assunto difícil, delicado. Assim somos nós em nossa família. Mostrar o que está errado, mostrar que a pessoa fez sim uma coisa errada, mas levá-la a fazer o que é certo. Que é um exemplo bem prático, bem simples. É a velha história de uma família com muitas crianças e que vai visitar a casa de uns vovozinhos e na mesa do centro da vovozinha tem um monte de bibelôs. Sabe o que são aqueles bibelôs? Né? Aquelas coisinhas bem pequenininhas de cristal que quando ela viaja, ela coleciona. E chega você com 5 crianças na casa daquela vovozinha e tem aquela mesa de centro cheia de bibelôs, todas curiosas para pegar. E papai já advertiu no carro. É o seguinte, ninguém toca nos bibelôs da vovozinha, porque aqueles bibelôs são muito caros. E a gente vai ficar com a mãozinha para trás, ninguém toca neles. Ok? Ok. De repente, papai está conversando com a vovó, a mamãe também, e as crianças, pum, dão uma escapadela, pegam nos bibelôzinhos e adivinham o que acontece? Resvala, quebra. Papai só o olhar do papai já diz tudo. A criança sabe que fez uma coisa errada. Mas papai não está lá para dar uma chinelada nela, por mais que tivesse avisado. Mas muitas vezes acontece o seguinte, quando o pai olha, a criança vê que fez uma coisa errada,
a vovozinha aparece para interceder e diz assim: não foi culpa dela, ela não sabia, ela não fez nada de errado. Já viram cenas assim? Quando, na verdade, foi ou não foi culpa dela? Claro que foi. Isso não quer dizer que o pai vai dar uma vara, ou vai gritar, ou se exasperar. Não. Mas eu já tive que fazer isso algumas vezes com essa suposta vovozinha. Eu já tive que dizer, eu não vou brigar com ela, mas foi culpa dela sim. Não diga que não foi. Foi culpa dela. E a gente vai restituir o erro. Papai vai ajudar para que ela consiga o dinheiro. E aí a gente vai fazer um pão e vai vender o pão. A gente vai bolar alguma estratégia para que ela possa participar em angariar fundos para poder restituir. Isso não é maldade. Isso é como Jesus trabalha. O Espírito Santo faz você reconhecer o seu erro e te ajuda a fazer o certo. Agora a gente tem toda uma geração hoje, toda uma geração, que no geral as pessoas já dizem, não, não foi culpa minha, escorregou. É a mesma desculpa de Adão e Eva. Ou a pessoa que foi lesada, que perdeu seu bebelozinho, também diz, não foi culpa dela. E aí ninguém tem culpa de nada mais. Ora, se não há culpa, não há pecado. Se não há pecado, para que Jesus Cristo? Para que Espírito Santo? Se uma das funções dele é nos convencer do erro e nos levar a quem pode nos ajudar a fazer as coisas corretamente. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, porque nós não cremos em Jesus. Ele nos convence do pecado para que eu possa recorrer àquele que tira o meu pecado. Segunda coisa que o Espírito Santo nos convence, diz aí, ele nos convence da justiça. E aí Jesus explica no verso 10, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Quem era o único justo que havia na face da terra na época de Jesus Cristo? Era ele mesmo. Só havia Jesus. Os discípulos andavam ao lado da referência de um ser humano justo aos olhos de Deus. Quando ele foi batizado, abriu-se o céu, desceu o Espírito Santo como pomba e ouviu-se a voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu me agrado dele. Ele faz as coisas corretas. E os discípulos viviam pedindo coisas erradas. Senhor, o Senhor não quer que a gente peça a Deus para fazer descer fogo do céu e destruir essa cidade? E Jesus dizia, não é assim que as coisas se dão. E Pedro vinha e decepava a orelha de Malco. E Jesus dizia, não, o evangelho não vai se cumprir dessa forma. Todo mundo querendo reagir de qualquer maneira. E Jesus fazia as coisas justas. Era a única referência que eles tinham de alguém justo. Deixavam eles de boca aberta. Não só os discípulos, mas também os fariseus. Todo mundo ficava de boca aberta com a justiça de Cristo. Certa feita, quando tentaram prendê-lo na festa dos tabernáculos, os fariseus mandaram buscá-lo, 2 soldados para prendê-lo. Os soldados voltaram e disseram, não, ninguém fala como esse homem fala. Não conseguiram prender Jesus, pelas coisas que ele falava. Jesus era um exemplo de justiça. E de repente Jesus agora estava saindo de cena. Qual era o exemplo de justiça agora? Jesus disse, vocês não vão ficar sem uma referência de justiça. Porque o Espírito, eu vou para o meu Pai, mas o Espírito Santo vai guiar vocês. E você já deve ter sentido isso. Quando você pensa em fazer alguma coisa errada, quando você está maquinando alguma coisa que não vale a pena, vem aquela vozinha na consciência dizendo, não é bem por aí. Não reaja dessa forma. Não faça assim. É o Espírito Santo falando. Em Romanos 8, que a propósito é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Os que são filhos de Deus são aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito. Já não é Jesus Cristo ali fisicamente que vai guiar os 12 ou quem quer que esteja ao redor dele. Mas o Espírito Santo fará uma obra muito maior, porque ele vai guiar a todos os que desejam ser guiados, transformando-os em filhos de Deus. A gente vai falar mais sobre isso, sobre essa guia do Espírito Santo, amanhã.
mas o Espírito Santo deseja guiar você. Jesus não foi para o céu e nos deixou ao léu sem um exemplo, sem um referencial de como é um viver justo. Nós temos o Espírito Santo que nos guia. E tem mais. No verso 12, diz que o Consolador, no verso 11, ele nos convence também do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O que será que Jesus quis dizer explicando assim? Quem é o príncipe deste mundo? O próprio Jesus Cristo fala em João capítulo 12, ele diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Ele diz, eu quando for erguido da terra, né, atrairei todos a mim. E ele fala que o príncipe desse mundo vai agora ser esmagado. O príncipe desse mundo está julgado. Se Lúcifer, Satanás, que no céu era Lúcifer, uma obra-prima da criação de Deus, o ser angelical mais perfeito, se é que se pode dizer assim. Se Lúcifer, que estava pertinho, no Monte Santo de Deus, como nos diz Ezequiel 28, se Lúcifer foi julgado e condenado, o assunto é sério. Jesus não vai passar a mãozinha na nossa cabeça pelos nossos erros que não são, dos quais nós não nos arrependemos. Se Lúcifer foi julgado, nós também seremos. Se não nos arrependermos dos nossos erros. É por isso que a obra do Espírito Santo é muito complexa. É simples, mas é completa, melhor dizendo. Convence do pecado para te levar a Jesus Cristo que tira o teu pecado. Coloca o Espírito Santo na tua vida para que você tenha um referencial do que é um viver justo. E aí você sabe, por meio do estudo da palavra, mas você sabe também por meio das impressões que o Espírito Santo te causa, o que é um andar justo. E ele ainda diz, abra bem os olhos, porque haverá um juízo. Deus vai levar a cabo, vai colocar à tona, vai trazer às claras toda a obra. Toda a obra. E se você não se arrepende dos erros, se você não abandona esses erros, Lúcifer foi condenado, que dirá nós? Então é muito completa a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos convencer, nos convencer. Essa é a obra que ele faz por nós. Ele está nos convencendo, nos convencendo, nos convencendo. E eu queria analisar com vocês a vida de um personagem bíblico. Um personagem bíblico que foi extremamente importante no período do Novo Testamento. Tal qual foi Moisés no Antigo Testamento, nós temos Paulo no Novo Testamento, com muitas cartas escritas, epístolas, livros. Mas Paulo nem sempre foi Paulo. A Bíblia relata que nasceu com o nome de Saulo, Saulo de Tarso, esteve presente no apedrejamento de Estevão, muito provavelmente votando para o apedrejamento dele, e de repente, abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, livro de Atos capítulo 9. Veja até que ponto chegou a avidez de Paulo, o zelo, infelizmente era um zelo cego, pela religião, pela crença que ele professava crer. Saulo, Atos 9, verso 1 em diante, respirando ainda ameaças, imagina, olha que expressão pesada, respirava ameaças. É como se alguém estivesse bufando de vontade por matar as pessoas, por prender e inclusive matá-las. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, em outras versões, diz daquele caminho, com C maiúsculo, quer homens, quer mulheres, ou seja, está enfatizando que ele queria pegar qualquer um, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Nem todas as versões têm essa frasezinha, mas eu gosto muito dela. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que será que Jesus estava falando? Saulo não achava que estava perseguindo o Messias. Pelo contrário, Saulo não sabia da sua condição. Saulo pensava que ele estava defendendo a causa da sua religião. O Messias ainda haveria de vir, quando na verdade o próprio Messias diz para ele: você está me perseguindo, Saulo? Vocês estão entendendo que Saulo precisava ser convencido de seu erro? Saulo aparentemente estava fazendo as coisas certas aos seus olhos, mas alguém precisava abrir os olhos de Saulo, e esse alguém foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus, dizendo: você está me perseguindo, você diz que está fazendo essas coisas por mim, mas na verdade você me persegue. Pá! Abriram-se os olhos de Saulo. E Jesus diz mais: é duro para você recalcitrar contra os aguilhões. Um aguilhão era uma lança, que tinha uma ponta de ferro. Era um pedaço de pau com uma ponta de ferro, onde o agricultor tangia os bois. Então você imagina, o agricultor quer colocar o boi lá para dentro do curral, ele pega aquela lança com a pontinha de ferro e dá uma cutucada no boi. Vai ser difícil esse boi não entrar no curral, né? Porque o agricultor não vai desistir. Ele vai dar outra cutucada aqui, outra ali, outra ali, outra ali. O Espírito Santo nos convence. Às vezes até dói. Mas Deus faz o possível, não para nos machucar, porque Ele tem prazer em nos machucar, porque Ele quer nos levar de volta para o curral, para o aprisco dele. Só que é duro você ficar, parece que tem um ditado que diz, né, dando murro em ponta de faca. Por que a gente não atende a voz do Espírito Santo? Ele está lá impressionando que o caminho que você está fazendo está errado. Sabe quando a gente se exaspera em casa com qualquer coisa? Qualquer coisa. E parece que todo dia, eu vou falar um pouquinho mais do mundo pais e filhos, que é mais a minha realidade. Então, todo dia em casa as crianças têm que tomar banho. Agora, já imaginou se todo banho de 5 crianças for aos gritos? É todo dia gritando pelo menos 5 vezes. Aí o Espírito Santo impressiona você. Talvez você até tenha razão no que esteja falando. Tira essa toalha da cama, pendura a calcinha molhada, lava a calcinha, faz isso, faz aquilo. Talvez você até tenha razão no que você esteja dizendo. Mas a maneira como você está dizendo, será que é a maneira como o Espírito Santo falaria? Não faz bem para você ficar recalcitrando, ficar lutando. O Espírito Santo está dizendo, você precisa ser mais calmo. Você precisa achar outra solução. Você precisa ser mais inteligente. Ouve o que eu tenho a te dizer. Lê um livro que fala sobre orientação da criança, o lar adventista. Aplica causa e consequência. Faz as crianças entenderem onde está errado. E aí a gente precisa parar e dizer, me perdoe que eu estou gritando. A gente precisa reconhecer o nosso erro. E só então o Espírito Santo vai trabalhar por meio de nós. Do contrário, nós não vivemos em paz. Não porque a cena do banho é caótica, mas porque eu não sei reagir a uma cena caótica. E eu termino explodindo. O problema não é a cena caótica em si, embora haja problemas nisso. O problema é qual é a minha reação diante de determinada situação. Estou justificando as minhas reações ou eu estou vendo o meu verdadeiro eu? Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia em Jó, capítulo 9, verso 4. Olha o que diz Jó 9, verso 4. Quem se endureceu contra ele?
Quem se endureceu contra Deus e teve paz? Quem é que se endurece contra o Espírito Santo de Deus e consegue viver em paz? Qual é o homem casado que começa a flertar com outra mulher? Quando sai do trabalho, vai a um barzinho com os amigos, diz para a mulher que já está voltando para casa, flerta, tem uma paquerinha, tem um affair, volta para casa, a mulher não sabe nada. Um belo dia, ele sai para o trabalho, daqui a pouco a mulher liga para ele e diz: meu bem, eu tenho uma coisa para falar para você, que eu queria conversar com você. Diga, meu amor. Ele responde do outro lado: não, quando você chegar em casa, a gente conversa. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça desse homem? Ela descobriu tudo. Ela sabe. Quem se endurece contra o Espírito Santo de Deus e tem paz? Quem ficou ouvindo: você está fazendo errado, você está fazendo errado, você está fazendo errado, não vá por esse caminho. E aí você diz: não, eu estou aqui brincando com o pecado, eu estou fazendo aqui e ali, estou fazendo os erros, eu estou me exasperando, eu estou gritando, eu estou paquerando, estou tendo meus affairs, eu estou bebendo escondido, eu estou... olha, qualquer coisa, eu estou mentindo, eu estou fofocando, preencha a lacuna. Qual é a sua dificuldade? Onde é que aperta o teu calo? O Espírito Santo está te incomodando. Você ainda está endurecido. Quem se endurece contra Deus e vive em paz? Ninguém. Saulo não se endureceu nessa hora. Saulo caiu. E disse: Senhor, que queres que eu te faça? Quando você não sabe o que fazer, quando a sua reação já é explosiva, quando você luta contra aquele vício e não sabe como vencer, diga para Jesus: meu Deus, eu não sei. O Senhor está me impressionando, está me dizendo que a minha reação é errada, que a minha atitude é errada, que tal coisa, preencha a lacuna, é errada na minha vida. O que o Senhor quer que eu faça, então? E Jesus vai guiar a sua vida por meio do Espírito Santo. Como transformou Saulo em Paulo. Ele chamou Ananias ali, Ananias não quis ir, mas terminou indo, e de repente abriram-se os olhos de Saulo, virou Paulo, e se transformou no maior evangelista do Novo Testamento. Jesus tem obras maravilhosas a fazer na minha e na tua vida por meio do Espírito Santo. Se você tão somente se entregar a Ele e disser: Senhor, o que queres que eu te faça? Eu não sabia da minha condição espiritual, mas agora eu sei. O que o Senhor quer que eu faça, então? Teve outro personagem também, que não teve um final tão belo na história, como Saulo, que se transformou em Paulo. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. E você vai conhecer quem é esse personagem. Um homem muito forte que tinha cabelos longos. Quem era? Sansão, né? É muito ruim não ter o feedback de áudio de vocês, mas eu sei que todo mundo sabe a resposta a essa pergunta. Sansão. Pois bem, a gente conhece a história de Sansão. E olha, a gente vê aqui na história de Sansão uma coisa muito perigosa, mas que muitos de nós o fazemos: brincar com o pecado. O pecado nunca vai me derrubar. A tentação nunca vai fazer eu cair. A gente acha que a gente é forte demais. Sansão diz aí que Sansão tinha o segredo de sua força estava nos cabelos, né? Na verdade, a gente sabia que era o poder de Deus, mas ele não podia cortar os cabelos. E ele tinha algumas regrinhas que ele tinha que seguir como nazireu. A gente não vai analisar a história toda de Sansão, mas tinha certas coisas que ele não podia comer, certas coisas que ele não podia beber, não deveria se misturar com outros povos. E Sansão começou a fazer tudo ao contrário do que seus pais e do que Deus havia orientado a seus pais e a ele mesmo. E aparentemente Sansão não via problema. Você conhece pessoas assim? Que não veem problemas em
fazer as coisas sabidamente contrárias à vontade de Deus? Qual é o problema de eu me casar com alguém que não é da mesma fé que eu, mas ele vai deixar eu frequentar a igreja? Mas qual é o problema de eu tomar tal bebida, de eu comer tal comida? É só uma vez. E a gente sabe as coisas certas, a gente é orientado das coisas certas e a gente escolhe fazer as coisas erradas, pouco a pouco. E Sansão, por fim, se casa com uma filisteia, Dalila. E ela começa a atazanar a vida de Sansão. Meu bem, qual é o segredo de sua força? E Sansão começa a contar histórias mirabolantes, porque ele não ia contar. Sansão é forte demais. Ele jamais cairia numa tentação dessa. E ele começa a inventar coisas. Se você amarrar o meu cabelo num tear que nunca foi usado, e aí Dalila se dá o trabalho de achar o tear que nunca foi usado e prende as tranças de Sansão. E aí ela grita, Sansão, os filisteus vêm aí. Sansão dá uma rabisaca, destrói o tear, sai voando o filisteu para tudo quanto é lado. E Sansão sai dando gargalhada de que ele venceu na sua força a tentação. E novamente Dalila chora. Você não me ama. Sansão brinca de novo com o pecado. E Sansão inventa outra história mirabolante. Prenda com cordas que nunca foram usadas. E Dalila se dá o trabalho de achar as cordas e prende o cabelo com as cordas. E de repente, Sansão, os filisteus vêm aí. E Sansão arrebenta todas as cordas. E sai dando gargalhada de que na sua força ele venceu os filisteus e não caiu na tentação. Aí chega um belo dia. Na leitura da Bíblia, eu fico pasmo. Dalila pergunta, você não me ama? Sansão, me conte o segredo de sua força. E ele, que tanto brincava, que tanto enrolava Dalila, um belo dia, do nada, alguém pode dizer, mas não foi do nada. Não foi da noite para o dia. Foi de tanto dar espaço para o pecado de pouquinho em pouquinho. Um belo dia, Sansão simplesmente faz o quê? Conta. A gente está lendo a Bíblia e a gente se assusta. Como que ele conta? Ele conta porque o pecado é sorrateiro. É de pouquinho em pouquinho. Já viu aquelas armadilhas de passarinho que a gente faz para pegar? A gente bota um monte de sementezinha assim, faz um caminho, né? E no final tem um arapuca, tem um gravetinho aqui segurando uma caixa de madeira e o bolinho de sementes ali embaixo. Assim é o pecado. A gente come um grãozinho aqui e não tem problema, não aconteceu nada. Mas aí a gente vê a outra fila de grãos ali, aí a gente tem coragem de pegar o próximo. E pega o próximo, e pega o próximo. E quando a gente menos espera, pum! A arapuca nos pegou. E assim se deu com Sansão. Quando ele menos esperou, ele contou. E aí Dalila armou toda a situação, chamou os filisteus, cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia e gritou, Sansão, os filisteus vêm aí. E leia comigo na Bíblia. Juízes 16, verso 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão não sabia que o Espírito de Deus se havia retirado dele. Quando a gente brinca com o pecado, eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, você nem conhece meu pai é piorzinho, muito pior do que eu, você não conhece meu avô. E aí a gente começa a dar justificativas para os nossos erros, os nossos pecados. O Espírito Santo não pode fazer muita coisa a não ser ficar dando pontada na gente, até que a gente entenda, mas no final das contas, quem vai decidir somos nós. E vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim, eu os entrego às suas paixões. Romanos capítulo 1. Se você for em Romanos capítulo 1, você vai ver 3 vezes, por 3 vezes, Deus diz assim,
não há mais o que fazer. Quando falam dos homens e das mulheres que querem mudar de sexo, que pervertem os seus corpos, chega um momento que Deus diz assim, ó, verso 24, Romanos 1, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Não é que Deus tem prazer em destruir, pelo contrário, mas chega um momento que Deus vai respeitar o teu livre-arbítrio, a tua brincadeira com o pecado, e Deus entrega você às suas concupiscências. No verso 26 também diz, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. E no verso 28 também diz, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Não duvidem, o Espírito Santo fica dando pontadas. E você não vive em paz enquanto o Espírito Santo fica dando pontadas. Mas chega um momento, e eu não sei qual é esse momento. Só Deus sabe. Ninguém pode saber. Só Deus sabe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente acha que a nossa condição aos olhos de Deus é de nós somos espiritualmente muito fortes. E a gente nem percebe que o Espírito Santo já se foi. Mas essa é a obra dele. Ele quer nos convencer, ele quer nos convencer. Mas a gente precisa amolecer o coração para esse convencimento. Meus amigos, meus irmãos, não foi só com Saulo, não foi só com Sansão. Nós vivemos hoje, espiritualmente falando, numa fase da igreja conhecida como a igreja de Laodiceia. E vocês sabem qual é o grande problema da igreja de Laodiceia? Alguns podem dizer assim, o problema, se você for em Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 18, alguém diria, o problema da igreja de Laodiceia é que ela se diz rica, ela se acha rica, ou que ela é miserável, na verdade, ou que ela é desgraçada, ou que ela é cega, ou que ela é nua. O problema de Laodiceia, diz o verso assim, Apocalipse 3, 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O problema não é tanto que Laodiceia seja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Porque se o Espírito Santo a convencesse disso, ela poderia, porque essa é a obra do Espírito Santo, ser levada a Jesus Cristo, para Jesus Cristo tirar esses pecados dela. Estão me entendendo? O problema não é tanto que ela seja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. O problema é que ela é todas essas coisas, mas não sabe. Mas não sabe. Eu não faço nada de mal para ninguém. Eu vou à igreja. Eu até trato bem as pessoas. Só não gosto de quem não gosta de mim. Pisou no meu calo vai levar. Mas eu vivo bem com todo mundo. Mas nem sabe qual é sua condição espiritual aos olhos do céu. Assim como Sansão não sabia que o Espírito Santo já se havia retirado dele. O nosso problema é, será que nós sabemos a nossa real condição espiritual? O antídoto para a igreja de Laodiceia é colírio. Um dos. Ouro refinado no fogo, vestes brancas. Ouro refinado no fogo quer dizer uma fé que se move pelo amor. Vestes brancas é uma justiça diferente da sua. É uma justiça de Cristo, é o caráter de Cristo. Mas também tem o colírio. O colírio representa o quê? É o antídoto do céu para a cegueira espiritual. É ver o pecado em sua condição real, como Deus o vê. Isso é um pré-requisito para o arrependimento. Quando você vê o pecado da maneira como Deus o vê, é o primeiro passo para você pedir arrependimento. Isso é tanto verdade que o próximo versículo diz justamente isso. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
E Jesus diz, né? Porque eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. O pré-requisito para você ter o verdadeiro arrependimento é você ver o pecado da maneira como Jesus o vê. E isso só se consegue pela obra do Espírito Santo. É isso que ele quer fazer por nós. Ele quer nos mostrar o pecado em sua real condição, para te levar a Cristo. Chega um momento na nossa vida, como diz Paulo em 2 Coríntios 13:5, que nós precisamos sim examinar-nos a nós mesmos. Não para achar uma solução dentro de nós, como prega a autoajuda. Não. Mas a gente precisa fazer um autoexame, sim. Examinai-vos a vós mesmos, diz Paulo, 2 Coríntios 13:5. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Chega um momento na nossa vida e a gente deve fazer esse autoexame. Assim como a mulher faz o autoexame da mama para saber se tem algum carocinho, alguma coisa, ela não vai ser curada sozinha, mas ela sente, tem alguma coisa errada aqui. E aí ela procura o médico. Chega um momento que na nossa vida, vamos voltar ao exemplo dos gritos dentro de casa. Tem alguma coisa errada com essa gritalhada toda. Ninguém pode conviver assim. Deve haver outra maneira de viver. Jesus me ajude. E aí você procura o médico. No seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com seus liderados. Tem alguma coisa errada no seu trato? Tem alguma coisa errada na sua vida? Que você sente que está errada? Procure um médico. Procure o médico dos médicos. Esse é o batismo do Espírito Santo diário que pode acontecer na minha e na sua vida. A Bíblia fala acerca de Jesus Cristo. As coisas não foram mais fáceis para Jesus Cristo porque Jesus Cristo era Deus. Não. As coisas foram muito mais difíceis para Jesus Cristo. A Bíblia diz que, na verdade, o Espírito de Profecia, Ellen White usa essa expressão, cotidianamente. Você pode procurar por essa palavrinha nos escritos proféticos. Cotidianamente, ele recebia novo batismo do Espírito Santo. O Pai ungia os seus lábios para que ele tivesse as palavras certas a dizer. Você já pediu no culto de manhã, Senhor, me faz ter as palavras certas para dizer hoje. Coloca em mim pensamentos puros. Jesus fazia isso. E não era uma oração de 5 minutos, era toda uma noite, às vezes, orando. Cotidianamente, ele recebia novo batismo do Espírito Santo. Cotidianamente, Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele se enchia do Espírito. Ele nasceu do Espírito já. O ente santo que foi gerado por Deus. Ele já nasceu do Espírito. E cotidianamente ele se enchia e se enchia todo dia. Ele se enchia do Espírito Santo. Não é uma coisa que acontece em um único evento lá no passado, quando nós fomos batizados e ponto final. Efésios capítulo 5, versos 18. Abra sua Bíblia. Efésios 5, versos 18. Nos dá a entender isso também. 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 5, 18 diz: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse verbo no grego, enchei-vos, é como se dissesse assim, continuem sendo enchidos pelo Espírito Santo. Todos os dias você precisa buscar estar cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Continuem sendo enchidos do Espírito Santo. Jesus agia assim. Nós precisamos agir assim. Essa é a obra que o Espírito Santo quer fazer por nós, nos convencer da nossa situação real, nos levar a Jesus Cristo. E para terminar, eu queria deixar com vocês uma promessa. Eu aprendi uma coisa, que a gente deve buscar as promessas de Deus para a nossa vida. Sabia disso? A gente garimpa na Bíblia as promessas de Deus. 2 Pedro, se eu não me engano, no capítulo 1, diz que por meio das suas grandiosas promessas,
que a gente se torna coparticipante da natureza divina. Isso é muito grandioso. Eu posso me tornar coparticipante da natureza divina? Como? Por meio das suas grandíssimas promessas. Então eu preciso me apoderar das promessas. Eu preciso viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há um erro muito grave na cristandade hoje em dia. É que a gente vive fazendo promessas a Deus. Ah, Deus, eu prometo que de agora em diante nunca mais eu vou me exasperar. De agora em diante nunca mais eu vou trair. Nunca mais eu vou fazer aquilo. E a gente faz promessas a Deus. Onde que na Bíblia tem Deus pedindo, faça-me promessas? É justamente o contrário. Deus está dizendo, viva das promessas que eu faço. Creia nas promessas que eu declarei na Bíblia como sendo verdade. Viva de toda palavra que sai da minha boca. E eu quero deixar vocês com uma promessa. E para vocês viverem dessa promessa. Lucas 11, verso 13. Lucas 11, verso 13. Se o Espírito Santo é tão bom, se o Espírito Santo quer me convencer do meu erro, para me levar a Cristo, que quer tirar os meus erros, isso é muito bom. Se o Espírito Santo é a referência de um ser justo, que eu não tenho mais Cristo aqui na face da terra, fisicamente falando, se ele é a referência de um ser justo, eu quero essa guia. E se vai haver uma condenação, eu quero saber se vai haver uma condenação, um juízo, porque eu não quero ser condenado, porque ele vai condenar aqueles que não o amarem, aqueles que o abandonarem. Porque se ele condenou Lúcifer, ele vai condenar sim os outros que se afastam dele. Eu quero isso. Eu quero o Espírito Santo para mim. É possível? É possível receber o Espírito Santo? Escute a promessa. Lucas 11, verso 13. Pois se vós, sendo maus, Jesus sabe que nós somos maus? Sabe. Mas olha que amor precioso. Se nós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Está a nosso alcance. Basta pedir. Mas às vezes esse pedir é insistir. Jesus, às vezes, certa feita, Jesus falou sobre a parábola de um amigo inoportuno. Não sei se vocês já ouviram essa história. O vizinho tinha recursos, tinha alimentos, tinha pães, e na casa dele ia chegar um visitante. E ele não tinha preparado nada de comida. Pois ele foi na casa do vizinho meia-noite e começou a bater na porta. Vizinho, está chegando uma visita lá em casa, o senhor tem comida, por que o senhor não me dá um pãozinho? Me dá um pãozinho, me dá um pãozinho, me dá um pãozinho, me dá um pãozinho. De tanto pedir, de tanto insistir, o vizinho deu. Não é que o vizinho... Não é, a parábola não quer dizer que Deus não quer nos dar, mas ele quer saber até onde a gente realmente quer se livrar do pecado. Se você quer se livrar, Deus vai te dar. Ele quer. Há um grande conflito nesse céu, nesse universo. E ele quer que todo mundo veja. Ele realmente quer. Estão vendo como ele quer? Eu vou dar. Insista. Persista. Olha, eu falo muito de exasperar, de gritar, porque talvez a minha grande dificuldade, e é o que eu posso contar para vocês como uma pequena dose do meu testemunho, é que, assim como meu pai, meu avô, um parentesco grande aí da família, de linhagem alemã, a gente era meio pavio curto, né? E o Espírito Santo tem trabalhado. Eu tinha situações na minha vida em que eu não podia ligar para um atendimento telefônico, sabe, tipo internet, serviço de telefone, de celular, de internet, qualquer outra coisa assim. E quando eu começasse a ouvir musiquinha, quando eles começassem a me passar de um operador para outro operador, a minha paciência ia embora em 2 tempos. E eu me impressionava depois comigo mesmo, de eu estar tão exasperado, de dizer até palavras de baixo calão. Disse, meu Deus, eu não posso continuar agindo assim. E eu achava que eu era da família, eu era o melhorzinho, que eu nem era tão esquentado.
E aí a gente começa a se ver como nós realmente somos. O Espírito Santo começa a falar. E não foi da noite para o dia, mas foi pedindo e foi lutando. Meu Deus, me dá paciência. Me dá paciência. Me dá paciência. E eu ia lá na casa do vizinho, me dá paciência, me dá paciência, me dá paciência. E Deus vai tornando a gente paciente. Não com uma varinha de condão assim, pum, agora você está paciente. Não é assim. Ele vai te colocar em situações conflitantes onde você perderia a paciência, mas você já está tão acostumado a pedir paciência, paciência, que naquela hora vai vir uma carga de poder celestial e você só permite que o Espírito Santo atue. E quando a situação se resolve sem conflitos, você diz assim, o que foi que acabou de acontecer? Porque esse não sou eu. E não é você mesmo. É o Espírito Santo operando por meio de você. É Jesus Cristo querendo viver em você. E vivendo. E vencendo a tentação em você. Então, há esperança sim. Há vitória sim. Basta pedir. Deus está desejoso por te dar o Espírito Santo. Desejoso. Se você que é pai consegue dar boas coisas para os seus filhos, mesmo sendo mal, Deus é o nosso Pai Celeste. Ele quer dar boas coisas para o seu filho, para os seus filhos também. E outra, ele não tem nada de mal. Nada. Ele é bondoso. Ele é amoroso. Ele quer o bem dos seus filhos. E ele sabe que isso só pode acontecer por meio do Espírito Santo. É o agente da divindade que atua nesta fase desse mundo. Fiquemos com essa promessa, que Deus quer nos dar o Espírito Santo. E vamos pedir. Eu convido vocês a fechar os seus olhos e a fazer uma oração pedindo a Deus que nos conceda o Espírito Santo. Bondoso Pai que está nos céus. Senhor, nós sabemos que não é fácil trilhar a jornada aqui neste mundo. Mas não foi fácil para Jesus também, Senhor. E Ele fez o que era mais difícil. Ele morreu por nós. Ele venceu, Ele não caiu nenhuma única vez, Senhor. Para que nós possamos aprender como andar como Ele andou. Ele não está presente fisicamente aqui, mas Ele nos deixou um consolador, um ajudador, o Espírito Santo que quer nos convencer dos nossos erros para nos levar a Cristo. Que quer nos mostrar como é um viver justo e santo, nos guiando por esse mundo. E que nos mostra também que há um juízo, Senhor, e que precisamos escolher a quem vamos servir. Ajuda-nos a sermos guiados pelo Espírito Santo, ainda que recebamos esses aguilhões, mas que não endureçamos nosso coração a ponto de sermos abandonados às nossas próprias paixões. Que não ocorra conosco o que aconteceu com Sansão, que nem percebeu que o Espírito Santo já se havia retirado dele. Senhor, dá-nos o colírio que a igreja de Laodiceia precisa, para que nós vejamos o pecado como Tu o vê, que nós saibamos qual é a nossa real condição espiritual. Veste-nos com vestes brancas, ajuda-nos a ter uma fé que é movida pelo amor. E dá-nos sobretudo, Senhor, queremos Te pedir, o Teu Santo Espírito. Batiza-nos com o Teu Santo Espírito. Dá-nos o Teu Santo Espírito. Enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor. Não somente hoje, mas todos os dias. Coloca em nós o desejo de nos lembrarmos a cada manhã, a cada dia. Senhor, enche-me com o Teu Santo Espírito. Coloca o Teu Santo Espírito impressionando os meus pensamentos, as minhas palavras e ações durante o dia de hoje. Mostra-me o meu erro. Faz com que Jesus Cristo tire esse pecado de mim, Senhor. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu sei que nós vamos ter uma mensagem musical e a cantora Cíntia Alves deve estar já pronta para cantar. Vamos ouvi-la. Que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós.
Amém. Queremos agradecer imensamente a você, Rander, pela maravilhosa, inspiradora mensagem que você nos trouxe hoje. Que Deus possa realmente abençoar a você, sua família, seu ministério e também especialmente a todos nós aqui que tivemos ouvindo essa mensagem que eu tenho certeza que veio diretamente do céu. Agradecemos a todos que estão conosco aqui também. E eu gostaria de convidar a você para fechar os seus olhos para nós orarmos agora, nesse momento. Feche seus olhos, querido bom Deus e Pai. Clamamos realmente, Senhor, Teu Santo Espírito na nossa vida. Que o Senhor possa realmente nos ajudar a cada dia mais estar conectados a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a realmente ter uma experiência íntima e pessoal com o Santo Espírito, Pai. O Espírito Santo. Por favor, jamais nos abandone. Não permita, Senhor, que a gente se afaste de Ti a tal ponto de o Senhor não querer mais a gente. Sabemos que o Senhor sempre está nos buscando e o Senhor quer viver conosco. Nos abençoe, nos dê, Senhor, uma abençoada noite agora, um abençoado sábado na sua companhia. Agradecemos pela semana que tivemos e que o Senhor possa também nos trazer amanhã para a continuação desse programa, dessas mensagens. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.